Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, gente, eu sou a Joyce Campolina e a gente está aqui em mais uma edição da Entrevista Primaz. E hoje com uma convidada mais que especial, Ana Beatriz, que é atriz e também integrante do Mambembe. Muito bem, muito obrigada, Ana Beatriz, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por estar aqui no estúdio. Ai, eu que agradeço. Muito especial falar do Mambembe, estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada eu por ter aceitado. E aqui, de início, para quem não conhece, eu quero que você fale um pouco sobre você e também sobre o coletivo Mambembe, sobre o projeto. Conta pra gente um pouco mais. Então, o Mambembe assim, vou falar um pouco do Mambembe e depois eu falo como eu entrei, né? Show. Mas o Mambembe é um coletivo que já tem mais de 20 anos, assim. Ele surgiu em 2003 com um projeto de uma professora que chama Neide Bortolini. E a ideia primordial dele era fazer, ele chamava Mambembe, Música e Teatro Itinerante pela SOS de Ouro Preto. Esse era o primeiro nome do projeto, assim. E aí a primeira ideia era fazer adaptações de textos clássicos da literatura para o teatro da rua, para o teatro de rua. E aí começou assim, o Mambembe, né, trabalhou com diversas peças, então fizemos a remontagem de Romeu e Julieta, A Menina de Lá, também teve Barão nas Árvores, então de vários autores brasileiros da literatura, sempre pensado para o teatro de rua também, pensando em descentralizar o teatro, que normalmente acontece ali na Casa da Ópera, então é uma coisa só no centro histórico. Uhum. Então essa proposta também de democratizar, de apresentar na rua, também é uma coisa para ampliar o acesso do teatro, né? E aí isso me fez me encantar muito pelo Mambembe, né? Eu entrei no 21.1, então fiz a primeira parte na pandemia e aí já tive alguns contatos com o Mambembe de apresentações na Ingressada, então mostrava os projetos de extensão e essa coisa de levar o teatro, não é levar, né, porque a gente não está levando cultura para o lugar, mas a gente está assim trocando, né, mas de poder expandir esses locais de apresentação é muito enriquecedor, tanto para as pessoas que fazem quanto as pessoas que recebem, né. Então, quando eu entrei no Mambembe, a gente estava num processo de fazer uma recriação, assim, uma peça baseada no Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. E aí eu entrei nesse contexto de montagem de um cortejo no São Cristóvão, lá no bairro São Cristóvão, para que a gente contasse essa história dessa cidade que itinera, né, que pode ser apresentada em todos os lugares. Então, o meu contexto de entrada no Mambembe é nessa parte de pegar o Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, e fazer um estudo sobre o que a gente podia tirar, não seria uma recriação, mas o que a gente poderia tirar dessa leitura, né? E aí, eu agora acho que uns 3 anos que eu tô no Mambembe, já passando por várias gerações, assim, porque o Mambembe é um projeto de extensão, né? Então, ele abre vaga e as pessoas vão chegando, as pessoas vão saindo. Então, há essa fluidez, assim, nos integrantes do Mambembe. Mas sempre é muito divertido, assim. Já passou por muita gente ali, né? Já passou por muita gente. E como foi essa primeira experiência sua? Tipo, você acha que foi ela que moldou e fez você continuar a ficar e permanecer no Mambembe? Como que foi? Então, a minha história do Mambembe, ela também vem entre indas e vindas, né? Eu fiz essa primeira aparição, né, no grupo, nesse cortejo. E aí a gente vai pegando muitas coisas na faculdade, vai se entendendo também em uma outra cidade, né? E aí eu tive um hiato no grupo e eu voltei quando esse projeto do Cidades Invisíveis já tinha se consolidado como Contos de Carochinha, que aí vem a parte autoral
do nosso projeto, assim. E aí o Contos de Carochinha foi pensado inicialmente para ser 3 cenas de rua e virou 3 espetáculos de rua, porque a gente é meio maluco, assim. E aí... Mas é porque funcionou, né? É, porque funcionou, exatamente. E aí eu volto nessa parte onde já está consolidada com as pessoas que fizeram parte, né, tanto do cortejo como dessa transição, assim, para o Contos de Carochinha, que é o nosso projeto... o nosso Mais projeto longo. que tá rodando, que existe, que teve esse ano, que teve ano passado, ano retrasado, tá desde 2023 ele tá rolando. E aí eu entrei para fazer essas 3 cenas, né? E aí o que me fez continuar, assim, às vezes nem são as apresentações mesmo, assim, porque as apresentações elas chegam a ser até num campo onírico de tão legal, assim, que é participar, mas uma coisa mais palpável de se falar são os mecanismos de ensaio mesmo, assim. A gente ensaia 2 a 3 a 4 vezes por semana, quando necessário, né? Quando tá aí na pré-estreia, assim. Normalmente, no momento, são 2, mas a gente chega a 3, assim. Então, a gente tem muita troca, né? Então, é uma troca de intimidade, porque você está construindo uma coisa que é íntima, você tem que ser... E a gente trabalha com teatro de rua e também muito da palhaçaria vem para nossa linguagem, né? Então, a gente tem que ter a liberdade de ser bobo com as outras pessoas, de ser confortável. Total. E a gente trabalha muito coletivamente. Então, apesar de ter ali a pessoa... né, que está fazendo o papel da direção, a pessoa que está fazendo o papel da dramaturgia, da criação musical, a gente também, enquanto integrante, tem o dever e a vontade desse trabalho em grupo de colaborar com a criação. Então, apesar de ter uma pessoa que, né, vai coordenar ou vai realmente fazer, todas as pessoas ali são importantes para a criação, às vezes não só da dramaturgia, mas também de uma dramaturgia do espaço ou de uma ideia que pode florescer, assim. E você tá num grupo onde você se sinta confortável de se expressar e de criar junto e de colaborar, é uma coisa que dá muita vontade de continuar mesmo, assim. E a gente trabalha com uma ideia... esse Conto de Carochinha também foi baseada numa pesquisa de um amigo, Brian Bazardi, que é sobre o coro. E o coro coro vem da Grécia Antiga, né? Mas simplificando, o coro é um grupo de pessoas que traduz ali, que é um grupo de pessoas que, tipo, responde à cena. Então, eles estão ali juntos, eles não se separam e eles são como um núcleo unificado de pessoas, apesar das suas diferenças, assim. E eu acho que essa ideia, que é a pesquisa do Brian, mas também que aplica no Contos de Carochinha, já que ele estava presente, traz muito do que a gente é como coletivo agora, sabe? Então, foi bem interessante. E eu acho que esse mecanismo de coletivo, assim, colaborou para esse grupo funcionar tanto tempo, né? Porque não é uma coisa que vem da gente, mas é uma coisa que vem de gerações, assim. Mambembe é assim desde sempre, assim, de um coletivo e, além disso, um projeto de extensão com vontade de trocar com a comunidade, assim. Que lindo. É muito legal, tipo assim, estar num lugar onde você pode se expressar da forma mais boba possível. Sim. E ainda assim ser, tipo assim, te enxergarem como uma artista e como capaz de tudo que todo mundo é capaz, né? Sim, é muito interessante mesmo, assim, é um estímulo à criação, sabe? O Mambembe, ele traz para os estudantes também de graduação uma experiência profissional do que é ser ator, atriz, dramaturgo, diretor, produtor, assim, porque a gente trabalha em todas as áreas. A gente tem a nossa coordenadora, a Raquel Castro, que ela está presente agora, atualmente, ainda mais nesse novo projeto do Mambembe, mas que nós também temos a independência de criar, de desembolar nossas próprias coisas, para a gente poder fazer, assim, porque ela dá esse espaço para a gente poder
ter as nossas ideias, ter a nossa forma da nossa linguagem, assim. E muito foi criado por essas pessoas que estiveram no Mambembe, assim, que são muitas, muito especiais e que colaboraram não só para o meu crescimento, mas para o crescimento do nome, do grupo, do Mambembe, assim. De tudo, né? Sim. E falando de você, assim, quem que é a Ana Beatriz? Meu Deus. Fora e dentro do teatro. E como você acha que o Mambembe talvez te ajudou a se expressar, a se entender melhor sobre quem você é? Nossa, devia ter feito terapia antes. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que precisa muito da expressão para poder sobreviver, assim. Eu acho que, principalmente vindo um pouco da música, ela é um pouco do modo que me guia, assim. E eu gosto de brincar. Então, isso já me traz um pouco pro grupo Mambembe, assim. Eu gosto de brincar, eu gosto de tocar, de fazer música. E é um pouco difícil de falar quem eu sou, mas eu sou filha eu sou filha de uma família, majoritariamente o meu núcleo familiar ali é de mulheres. Então, também tem um pouco disso do afeto, do coletivo, que permeia a minha vida, assim. Então, eu sempre busquei o coletivo. Então, né, onde eu moro é um coletivo de mulheres também. A minha família, o meu núcleo, que eu entendo como meu núcleo familiar ali mais próximo, é composto por mulheres. E o Mambembe também é o meu lugar, assim, de fazer teatro, assim. É o meu lugar onde eu me entendi as minhas potencialidades, assim, por ser uma pessoa que sempre gostou de brincar, sempre gostou dessa expansão, assim, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. O Mambembe me deu esse conforto de me expandir por inteiro, sabe? Porque o teatro de rua não adianta você ser pequeno, você não aparece. Então, eu sempre, quando vou conduzir ensaio agora, eu falo assim, vocês têm que ser o maior possível, assim, estica o seu corpo como se você fosse ocupar toda essa sala, assim. Porque o teatro de rua, ele te faz grande, assim, sabe? E eu sempre fui muito alta. Eu sempre tive muito problema com a altura, eu sempre tive medo de ser grande. Então, quando eu entro pro teatro também, é um jeito de ver a potencialidade de ser uma pessoa expansiva, de ser uma pessoa que queira falar, que queira se expressar, que queira cantar alto, que queira se movimentar grande, assim, porque eu meio que sou assim. Então, eu acho que esse espaço de abertura e de conforto que o Mambembe me proporcionou também me faz me entender um pouco como eu sou agora, porque antes a gente não vê isso, né? É só quando a gente tem a oportunidade de ser mesmo que a gente vê, a gente reconhece, assim, eu sou uma pessoa assim, né? Porque às vezes a gente se conforma no jeito que a sociedade quer que a gente se comporte, que é, né, todo mundo fechadinho. Catado ali. E quanto menos coletividade, melhor, né? Porque quanto mais controle eles têm sobre os nossos corpos. Mas eu acho que o teatro, ele é uma forma de se entender como gente, assim. E eu acho que o Mambembe tá sendo muito bom eu ter essa oportunidade de falar, assim, porque eu acho que eu nunca me declarei tanto pelo Mambembe. Porque realmente ele transforma vidas, assim. E aí, muitas coisas que a gente passou no Mambembe transformou minha vida. Tanto dentro da sala de ensaio, que parece que não é nada, porque não colocamos para fora, mas a gente coloca tudo de si para fora antes, naquele cubículo, antes de colocar pro mundo, assim. Uhum. Então, são coisas enriquecedoras, assim. Total. Você diria que esse é, tipo, um dos princípios e valores do Mambembe, de, tipo, de se aceitar e se entender como como grande, uma pessoa grande dentro do coletivo e aprender a se expressar e que tá tudo bem ser exagerada e que... Total. É total. isso, né? A gente tem que ser o máximo exagerado possível antes pra gente entender
o que a gente pode pegar daquilo. Então, tipo, na criação, eu sempre tenho essa coisa sobre o erro do teatro, sabe? Que às vezes a gente fala assim, eu não vou nem tentar fazer porque eu acho que vai estar errado. E aí, quando a gente tem essa possibilidade de, tipo assim, solta tudo que você tem pra fazer. Solta tudo. Que é o ser exagerado, você, apesar... Pode não ser um acerto naquela hora, mas aquilo vai dar pano pra manga. Aquilo vai dar alguma coisa. Então, eu acho que, sim, é um dos princípios do Mambembe, você se deixar se explorar, assim. Das últimas criações que a gente teve, a gente foi megalomaníaco. A gente queria uma carroça, uma carroça no espetáculo. Aí chegou Dora Grunenberg, com um protótipo de carroça de palito, assim. A gente falou assim, gente, da onde que a gente vai conseguir essa carroça? E aí a gente viu que atrás do The Art tinha uma carroça, juro pra você. Mentira. Jogada, entulhada, a gente foi lá, reformou, pegou roda, assim, o nosso coletivo desceu com ela. Tem um vídeo muito, muito bom, assim, que a gente teve que descer com ela do Morro do Gambá inteiro. Mentira. E aí a gente só conseguiu porque no dia tinham interditado o Morro do Gambá, e aí a gente teve que conversar com os guardas, passando, assim, entre os fios que estavam trocando os fios. Sim, foi uma bagunça, tava chovendo, mas, assim, a força do coletivo conseguiu, assim, a gente pensou uma coisa muito louca juntos, e a gente conseguiu, assim. E deu certo. E deu certo, a gente apresentou, criou Qual espetáculo foi esse? Chama O Dia que Tentamos Ser Chuva, apresentado esse ano nos primeiros 3 finais de semana de fevereiro desse ano. E aí foram em 3 bairros periféricos diferentes. Foi o São Cristóvão, o Vila Aparecida e o Morro Santana. E neles a gente fez uma mobilização também com os moradores. Então a gente fez uma divulgação, a gente foi lá no bairro, então divulgamos, a gente falou com as pessoas, a gente queria apresentar para as pessoas do bairro. E aí a gente estava lá com a nossa carroça. E no primeiro dia, do dia que tentamos ser chuva, choveu. Então, tipo assim, muitas coisas, muitos sentimentos. Vocês tentaram ser chuva e conseguiram, Exatamente, tipo, emocionamos, assim. E aí, eu acho que é sobre isso, assim, sobre sonhar grande e ter um espaço onde pessoas sonham grande com você, assim. Isso é valioso, assim, fazer teatro desse jeito. Sim, deve ser lindo. Sim. É lindo, né? E falando sobre os espetáculos, sobre tudo que você já viveu dentro do Mambembe, tem alguma história, além dessa, né, que você já contou, que te marcou muito? Algum espetáculo, alguma plateia que tenha te marcado, algo que aconteceu? Eu acho que a coisa mais incrível que a gente teve a oportunidade de viver, assim, foi o Trupe. O Trupe foi um festival itinerante de artes cênicas que a gente passou. Eu ia te perguntar dele também. Sim. Então, pode contar tudo. Que a gente passou. E aí foi uma coisa muito louca, assim, porque eu acredito ali que ninguém tinha trabalhado muito grande até o momento desse Sesc, assim. A gente tinha feito alguns trabalhos, a gente apresentava ali no Festival de Inverno, no Festival da UFOP. E aí a gente estava dentro de festivais, sim. A gente já tinha ganhado, mas nada que fizesse a gente viajar, assim, sabe? E o Trupe foram 5 cidades de Minas Gerais. Foi Belo Horizonte, Itajubá, Leopoldina, Muzambinho e Manhuaçu. Massa. A gente teve a oportunidade de ir e trabalhar com o Sesc. E foi muito divertido. Primeiro porque a gente viajava juntos, a gente ficava em hotéis juntos, então a gente tinha né, pequenos rituais, que era a gente ia avaliar os hotéis. Então a gente ia avaliar por café da manhã, então a gente tomava o maior café da manhã do mundo. O chuveiro, a cama, então a gente viveu muitas coisas, na estrada. A gente viveu muita coisa nas apresentações e, tipo, eu lembro o dia que a gente chegou em BH, apresentar em BH pra gente foi
eu vou falar pra gente, mas eu vou falar mais sobre mim, né? Porque deve ter sido outro sentimento para os outros integrantes, mas apresentar em BH pra mim foi um grande marco, assim, porque BH tem um cenário das artes da cena muito forte, muitas pessoas estão lá, muitas coisas muito fodas foram criadas lá, com pessoas incríveis, e a gente sempre tinha essa esperança de poder apresentar lá. E eu tinha esse sonho de apresentar lá em BH, assim. E pelo Sesc ainda, numa praça, no Dia das Mães. Muito chique. Não, foi no Dia das Mães, não. Foi no Dia dos Pais. Não. Foi um desses dias. Uma dessas comemorações, dessas datas. Era um feriado. Eu esqueci agora. Foi em fevereiro? Não, foi em... acho que foi Dia das Mães, foi em maio. E aí a gente chegou, assim... E aí eu lembro que a gente chegou a gente estava muito nervoso, então a gente chegou, aí a gente foi todo mundo conhecer o espaço onde a gente ia apresentar, ia ter o primeiro espetáculo lá. A gente chegou numa sexta-feira e aí a gente leu o nosso nome ali na placa, assim, e a gente, tipo assim, tô acreditando nisso, sabe? Mas eu acho que a coisa mais legal que aconteceu foi que no dia seguinte, a gente estava tão nervoso que a gente ensaiou no meio da rua. A gente ensaiou no meio da rua, tipo, era uma calçada grande e a gente ensaiando as movimentações, as pessoas passando e a gente ensaiando. Vocês dando um outro espetáculo para as pessoas. A gente tava fazendo tudo na energia baixa, assim, era em frente ao hotel, mas era o espaço que a gente tinha e a gente tinha que ensaiar, assim, que a gente tinha que gastar essa onda desse nervosismo, assim. E aí a gente fez uma oficina muito legal. A gente chamou nosso professor de expressão vocal, o Itamar Bambaia, que ele é do Maracatrupe, né? Regente, mestre do Maracatrupe, que é um projeto de maracatu, né? E aí ele deu uma oficina com a gente lá pra galera de maracatu e a gente fez um cortejo, foi muito legal. Então, essas vivências, até tem um vídeo no YouTube que é um compilado dessas viagens feitas pela Yasmin Ramalho. Ela é muito, muito boa no audiovisual, assim, né? Ela fez um vídeo compilado, assim, acho que chama Mambembe Trupe, e aí Yasmin Ramalho. E aí esse vídeo diz muito, assim, sobre o que a gente passou. Conhecemos pessoas incríveis de BH, da produção, Poliana Horta, que ajudou muito a gente, Yasmine Rodrigues, acho que é Rodrigues, não lembro o sobrenome dela. E esse vídeo vídeo mesmo. É gigante, tem 10 minutos, mas é muito, muito bom, assim, um pouco do que a gente viveu. O artista na tragédia cultural brasileira. Vamos ver com ele. O som tá saindo lá, né? Tá saindo lá. É preciso saber que no Brasil existe. A gente não vai ter essa. A poesia. Esses são os backstage aí. Marina, Pablo, que faz a produção aí, produção executiva. Esse aí é um dia que a gente apresentou na comunidade que é a casa de uma das nossas, da Gisele, uma das nossas amigas, que ela mora numa comunidade, eu esqueci o nome da cidade dela, mas aí a gente apresentou lá para as crianças do bairro, foi bem legal. Que lindo. Mas esse vídeo tem 10 minutos, aí eu não sei como é que... Aí aqui é toda a galera que tá participando do Mambembe, como que é? Então esse é o grupo do Tião da Tina. Tá. Desse grupo sobrou eu e Malu Amaral, que agora ficam atualmente nesse outro projeto do Mambembe, né? Essas pessoas aí, elas colaboraram demais, imensamente pro grupo, mas já estavam há muito tempo, né? Então, Marina Canguçu, Brian Bazarg, Felipe Conde, Gabriel Baez, Cauê Oliveira, Nath Correia, Gisele, Pablo, Yasmin, todas essas pessoas, assim, colaboraram muito, são parte do Tião da Tina. O Tião da Tina ainda existe, o núcleo Tião da Tina ainda existe, mas a gente agora trabalha com ele quando a gente for passar para edital, que é um trabalho pronto, né?
Mas, assim, atualmente no Mambembe, só eu e Malu desse grupo aí. A gente leva muito do que eles ensinaram pra gente, né? Porque trabalhar com eles foi muito enriquecedor, assim. Mas agora é uma nova geração do Mambembe, né? Pessoas novas entraram, agora uma nova não nova coordenação, mas um novo projeto. Mas também foi especial esse momento, assim, do trupe, dessa viagem. Vivemos muitas coisas, foi incrível, assim. Conhecemos muitas pessoas. Ia perguntar disso, dessas trocas, porque vocês devem ter conhecido vários outros coletivos, outros artistas. Como que foi essas Sim. trocas pra vocês? O que vocês levaram de lá pra cá, né? A gente teve a oportunidade de trocar bastante com o Trampolim, que é um grupo de BH, que palhaços, né, de longa data aí. E aí a gente pôde trocar com eles, conversar com eles. Não foram grandes coisas, né, porque a gente chegava, apresentava e ia embora. Mas só de conversar um pouco com eles foi muito legal. E também eu acho que poder observar outros espetáculos, né, fez a gente pensar sobre coisas que a gente acha legal, coisas que a gente pode implementar, né? Então a gente teve, dentro do trupe, teve o grupo Ponto de Partida, que é um grupo renomadíssimo como grupo convidado. Teve a Cia Bando, teve o Primeiro Ato e teve o Trampolim. Eu acho que foram esses. Acho que eu não estou esquecendo de nenhum. E aí é muito importante para a gente estar, né, no mesmo lugar que esses grupos que, né, são grupos que já são consolidados, né? O Primeiro Ato, aí há muito tempo, eles apresentavam meia hora antes da gente. Então, tipo assim, isso era muito doido. Falar pra você, assim, porque eu tenho 22 anos, entendeu? Tipo assim, eu não achei que eu ia ter Essas essas experiências tão cedo, assim. Então, foi uma experiência inesquecível, assim. A gente poder viajar, a gente poder, né? E eu acho que cada apresentação trazia alguma coisa pra gente, porque a gente também tinha acompanhando a gente uma pessoa muito importante, que foi Poliana Horta. Poliana Horta foi produtora executiva, ela é da galera de BH, ela fez Alto da Compadecida com o grupo da Maria Cutia, de teatro. E aí ela, né, sempre voltava de viagem com a gente, ela, Raquel, nossa coordenadora, Val, que foi técnica de som. E aí sempre trocando, assim, tipo, eu acho que nesse momento teve uma barriga desnecessária, né? Barriga é quando o espetáculo fica meio lento e você faz pausas ridículas. Mas, Isso é barriga? Isso chama barriga. Ok. E aí, então a gente teve essas trocas com essas pessoas, né? Que foi super enriquecedor também pra gente, porque pessoas que já estão há muito tempo no teatro entendem, e elas assistiam todas as apresentações, né? Então, falando sobre coisas que a gente podia melhorar, coisas que a gente melhorou, coisas que foram legais, coisas que não foi tão legal. Então, isso fica de bagagem pra gente, assim, uma bagagem, assim, surreal. Impactante, né? Nossa Senhora. Você acha que afetou muito, tipo, o processo de criação de vocês? Acho que Essas sim. trocas? Porque às vezes a gente acha que o teatro você vai, você cria, você ensaia, você monta e acabou. Mas não é. Tipo assim, sempre que você ensaia, tem coisa pra ser vista, assim. Se você continuar ensaiando, vai ter coisa pra você mudar eternamente. Então, se você bota fé naquele trabalho e você continua alimentando ele cresce. Então, novos tipos de movimentações mais complexas, como é que esse texto é dado melhor. Por exemplo, né? A gente fez todas essas apresentações, aí a gente teve um hiato de Tião da Tina, aí a gente foi apresentar agora na Abrace, que é o Congresso de Artes Cênicas que teve agora em outubro aqui, em Ouro Preto. E aí a gente era parte da programação.
E aí a gente foi apresentar e foi uma das melhores apresentações, assim, porque a gente já tinha vivido várias coisas, a gente estava calmo, a gente era conhecido às vezes como a gente saía e ficava muito nervoso e falava tudo muito rápido, e ficava muito animado, ficava muito... E agora a gente já tá mais amadurecido. Eu acho que por ter apresentado muitas vezes, por ter apresentado para vários públicos, para públicos diferentes, na rua, no palco. A gente fez esse espetáculo na Casa da Ópera, na PAI, na Lar de Idosos. Assim, a gente teve muitos públicos, muitos jeitos diferentes de apresentar o Tião. Então isso traz pra gente coisas que a gente não tinha visto antes, né? Então, quanto mais você mexe ali, mais coisa tem pra tirar. Com certeza. E aqui, vocês têm algum, tipo, um ritual pré-apresentação? Alguma reza que vocês fazem, alguma coisa, não sei. Acho que a gente dá um merda muito grande, Ok. né? Mas eu acho que um ritual que a gente tem que não necessariamente é só pré-apresentação, mas também depois de ensaio, que é a gente dá as mãos, aí a gente faz o Emambemba, que é levantar o pé lá pra trás, levantar o pé pra frente e bater no chão. Emambemba. Emambemba. E aí né, descarrega várias coisas. E a gente brinca que se você vai no ensaio e você sai mais cedo e não faz o Emambemba, cuidado. Porque é tipo uma benção, assim, sabe? É importante. Mas a gente gosta de brincar. Antes de espetáculo, eu acho que a gente gosta de brincar um pouco dentro da máscara do palhaço, né? Então, fazendo trava-língua, interagindo com pessoas. Quando a gente sai para apresentar na rua, é gastar uma onda, assim, ali até a hora do espetáculo para você entendendo o seu personagem, entendendo a máscara. A máscara é o nariz, né? Dentro do seu corpo. Porque ela modifica muitas coisas. A visão do mundo, você... eu tava conversando com um amigo esses dias e a máscara do palhaço é como assim, você pode tudo, até se você não quiser fazer alguma coisa, assim, sabe? Então, se você não quiser ser um palhaço escandaloso, tá tudo bem, você pode, mas você tem que ser estritamente fiel ao que você quer fazer. E aí, eu acho que esse momento aí de pintar o nariz, de olhar pro outro, né? De começar... E aí vai numa cajadada só, né? Mas a gente canta muitas músicas também. O Mambembe é permeado por músicas. Eu acho que uma coisa que eu não falei é que Mambembe e músicas autorais conversam bastante. Como que é isso, essa união pra você que fez o quê? 10 anos de piano, né? Ai, pois é, então. Com Mambembe, música, como é isso? Então, eu aprendi muito com as pessoas que vieram antes de mim, esse negócio da música, assim, né? Porque o piano, pra mim, era um instrumento meio solitário. E aí, por isso que eu quis tocar outras coisas. Então, na pandemia, eu aprendi a tocar violão, né? Então, tô aprendendo outras coisas. Porque era você, o piano, Ana. E era tipo, né, partituras, você não tem poder de criação. Quando eu entro pro Mambembe, eu vejo que... Eu lembro da primeira vez que eu voltei, quando eu voltei, e já era contos de carochinha, assim. E aí eu voltei e a gente começou a aprender uma música, que é uma da música que tem no Tião. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, essa música é muito boa, que isso? Essa música é muito boa, de quem é essa música? Nossa. E isso facilita tantas coisas, assim, sabe? Primeiro de tudo, não tem direitos autorais. Sim. Né? Outra coisa, quando você canta uma música que é sua, é uma outra coisa, assim, sabe? Você apresentar para o mundo. E aí essas músicas desses 3 espetáculos de contos de carochinha são dessas pessoas, né? São Brian, Marina, Felipe e Gabriel. São dessas pessoas. Eles fizeram todas as músicas de todos os espetáculos. Aí no dia que tentamos ser chuva já chega Malu também com música, então isso foi contaminando, assim, sabe? A gente é contaminado um pouco por essa vontade de fazer música
E aí eu lembro até de um dia que eu queria, né? Tem aquela música do Cordel do Fogo Encantado, que é um grupo, eu não sei qual que é o gênero musical deles, mas chama Chover. E aí eu falei, gente, vamos cantar essa música no nosso espetáculo do dia que temos ser chuva e tal. Aí Felipe me fala assim, não, que cantar a música dos outros, vamos fazer a nossa. E aí saiu uma música muito maravilhosa, assim, porque ela é embebida de coisas do processo também, sabe? Canta um trechinho pra gente. A última música do cortejo do dia que tentamos ser chuva é assim. Foi no vento do sopro de Santana, uma história que nos fez acreditar, fez descer do céu o mar aqui na terra, uma história que nos fez se engaroar. Garoou, trovejou, vendaval e chorou. Enfim, cantei mil que gatos. lindo! Mas Que lindo! é bem assim. E essa quem escreveu? Foram vocês que escreveram? Essa do Felipe, que é a que eu falei assim, não, vamos cantar. Ele falou, não, vamos fazer. E fez essa pérola, assim, essa Que música ficou é linda. Sim, essa música é linda. E aí a gente... Agora a gente... E aí, com essas pessoas que trouxeram essa forma, assim, né? A gente chega, a gente aquece o corpo, a gente aquece a voz, a gente canta uma música. E a gente canta uma música simplesmente pra gente poder se olhar em coletivo e se desfrutar da mesma coisa, assim, sabe? De tipo, eu estou compartilhando essa música com você agora. E aí, então a gente se entende ali como coletivo. E aí, agora que a gente está fazendo esse novo processo, que a gente vai fazer uma adaptação de Intermitências da Morte, do Saramago. E eu e Malu, assim, que somos pessoas que estamos há mais tempo no grupo, somos pessoas que estamos conduzindo os ensaios. E a gente se comunica por causa de ter vivido essa experiência anterior, de ser regida por outras pessoas nos ensaios. Agora que a gente está regendo os ensaios, a gente leva essa tradição, assim, de vamos criar uma música. Então, a gente tem mais música do que cena, né, nesse primeiro processo. Vai ser mais um musical total, né? Sim. A Raquel falou assim, nossa, vocês vão apresentar Saramago tipo Broadway. Eu falei, não, calma. Mas é porque as músicas realmente são formas de traduzir, assim, e elas ficam lindas. É delícia cantar. Nossa, é uma delícia. E o teatro de rua também tem muito disso, né, da música. Né, Galpão, aí, o Grupo Galpão faz muito isso, vários espetáculos de rua usam da música como linguagem, tanto narrativa, como de apresentação, como, né, muitos grupos. Então, a gente também, dessa tradição do teatro de rua, a música não pode estar em segundo plano, ela é primeiro junto com as cenas, assim, tanto que o nome do projeto é Mambembe Música e Teatro Itinerante, né? Pelas ruas de Ouro Preto. Que lindo, Sim. que lindo. É isso. Tenho 2 perguntas pra te fazer. Vamos lá. 2 perguntas Ai, sobre... Oh, calma. Calma, segura. 2 perguntas. Uma sobre a adaptação que vocês vão fazer do Saramago. Quero que você conte mais sobre. Quando que isso vai sair? E a outra pergunta, vou emendar assim, ó, uma na outra. É assim. Então aí. É isso, A outra pergunta o Trupe vai abrir edital, né, pro ano que vem. Sim. Vocês vão se inscrever novamente, vão participar. Quais são as expectativas? Então, essa montagem do Saramago, ela é bem desafiadora, falar pra você. A gente tá aí agora a gente tá com uma Mambembe diferente, então nenhuma dessas pessoas estão mais, né, a não ser Malu. Ou estão de uma forma diferente, tipo Gisele e Pablo estão mais na produção, né? E aí estão pessoas novas agora, o que é muito interessante porque
São outras pessoas para agregar outras subjetividades, outras individualidades, mas também muitas pessoas são pessoas que entraram agora, né, nas cênicas. Então também é um desafio para nós, enquanto grupo, entender como que é a nossa nova linguagem, assim, qual que é, porque nós não somos mais esses. Sim. Nós somos outros agora. E aí estamos aí nessa descoberta de coletivo. Muitas pessoas saíram, muitas pessoas que estavam agora saíram. Então a gente ainda está nesse solo um pouco bambo, assim, né? Tentando se entender. Tentando se né? entender. Mas a história é muito interessante, assim, né? Não sei se todo mundo sabe aí, galera, mas... Conta pra gente! É um país onde não se morre mais. E aí todas as implicações que isso tem na economia, na religião, nos trabalhos funerários, né? E é uma história muito intrigante, assim. E aí a gente está tentando entender qual o caminho que a gente vai seguir. Um primeiro spoiler é que a gente tem uma primeira coisa que é a trupe Mambembe chega nessa cidade, né? E a gente, a princípio, está criando aí um circo que desafia a morte. Só que aí ele vai para a cidade que não morre, então qual que é essa... Como é que fica a credibilidade desses artistas dessa cidade? Mas... No momento a gente está levantando material, né? Não tem nenhuma sinopse aí. A gente provavelmente estreará na primeira semana de maio do ano que vem. E apresentações em Ouro Preto. Mariana também? Então, não sei como é que vai ser para Mariana, mas a gente está querendo expandir para distritos. Então, talvez Mariana também chegue aí, né? Nesse calendário. A gente ainda está... também nesse quesito de captação de recursos, né? Porque apesar de o teatro de rua às vezes não precisar de muitas coisas, a gente precisa levantar coisas para essa nova montagem. Então também estamos correndo atrás de edital, de coisas que a gente possa fazer para captação de recursos. Mas no momento a gente também começar no final do ano é meio complicado, né? Você já está meio desligando, assim. É foda, é complicado mesmo. Mas tá sendo bem interessante. A gente agora tá com uma presença maravilhosa, que agora eu esqueci o sobrenome dele, vai me perdoar, mas é o Giovanni. Giovanni é recém-novo professor do The Arte e ele, né, um ator, né, acadêmico aí, professor agora, maravilhoso, e também faz parte de uma companhia, de outra companhia, 2x2. E aí, ele agora tá com a gente no Mambembe. Então, também temos uma nova pessoa aí para contribuir. Para agregar, né? Nossa, para agregar e agregar muito nesse processo. Acho que vai ser bem divertido. E aí, como a gente não tem nada muito pronto, assim, não sei se a gente vai embalar nesse trupe de novo, não. Mas ainda não sei, né? Vai que... É porque como o trupe ele precisa, por exemplo, de gravação. Aí, se a gente não estreou, a gente não tem gravação de nada. E qual que foi a apresentação que levou vocês pro trupe? Foi o Tião da Tina, Contos de Carochinha e Tião da Tina. O Tião da Tina, ele faz parte dessa trilogia de peças do Contos de Carochinha. Contos de Carochinha Contos de Carochinhas. Carochinha é uma cidade itinerante que englobou as pessoas que não pertenceram a nenhum lugar. Então, é uma cidade de não pertencentes. E aí dentro desse Contos de Carochinha tem o espetáculo filafácil.com, que foi escrito pelo Felipe, e foi dirigido pela Marina João Canguçu. Aí tem Fantasmas na Cidade, que foi escrito pelo Brian e foi dirigido pelo Gabriel Baez. E o Tião da Tina, que foi escrito pela Marina João e dirigido pelo Brian. E esse projeto tinha esse objetivo, assim, de ser
pessoas diferentes que dirigem e que escrevem, né? E aí foi esse projeto que passou, né? O Tião da Tina, que foi um espetáculo que está mais consolidado, né? E que foi apresentado várias vezes. Esse que a gente teve a oportunidade de ir pro trupe. Foi bem legal. Que massa. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Mais uma. Eu tô assim, cheia de perguntas, não para. Manda. Tá aqui, ó. Qual que é, você tava falando, né, anteriormente, sobre essa máscara, de colocar a máscara e se entender e ver essa mudança. Qual que é o nome? Você tem um nome De palhaça? de palhaça? Então, recém-nomeada... Não recém, né? Tô nesse processo aí de entender a minha Quem palhaça. é ela? Faz um tempo, assim. E aí, agora que eu tô conseguindo sair com ela na rua, né? Em cortejo, que a gente tá fazendo vários cortejos agora, com uma companhia aí que eu acho que eu sou agregada, né? Eu não fiz parte aí da sua fundação, mas como são muitas pessoas que estavam no Mambembe e que viraram muito meus amigos também, a gente aí tá junto nessa bagunça que é a Cia um dos outros. Então, a gente tá nesse processo aí de fazer vários cortejos, apresentações, perna de pau. Aliás, aí quem quiser contratar, Cia um dos outros. Mas aí agora eu tô descobrindo que a minha palhaça se chama Lorota e ela tá aí e quem é ela? ela basicamente sou eu expandida, eu acho. Eu não consigo descrever muito assim. A gente já teve várias coisas, vários embates, né? Mas ainda está num processo de criação. Mas, assim, muito além da personalidade, eu acho que a gente se entende melhor com o que a gente quer vestir, por exemplo. Acho que começa aí. O que a gente quer vestir, como a gente se maqueia, como a gente fala com os outros, assim. Eu acho que eu não tenho muitos adjetivos para ela ainda. Mas eu acho que eu tô cada vez mais entendendo, quando eu falei para você, né, que o palhaço, ele tem que ser fiel ao que ele quer fazer. Eu acho que eu tô aprendendo a ser fiel ao que eu quero fazer, porque antes eu acho que eu performava alguma coisa, entendeu? E aí, esse ato de performar, eu acho que é um pouco de palhaço adolescente, sabe? Não que eu esteja madura, mas eu acho que é uma coisa que a gente sai e a gente fica muito animada, que a gente está de uma forma diferente e entende o palhaço como esse ser muito grande, fala muito, sendo que existem vários tipos, né? Então, tipo, se eu sou um palhaço mais quieto, ou se eu tenho uma raiva, ou se eu sou mesmo muito feliz e eu me misturo nessa minha alegria, e enfim. Mas eu acho que é um pouco de se colocar na rua, se colocar em risco e se observar cada vez mais, que vai se construindo, assim. Então, nesses últimos cortejos eu vi que talvez eu seja um pouco mais rabugentinha, talvez, também, e eu tenha esse viés, mas é um pouco como você vai interagir. Então, tipo, você interage com uma pessoa, com uma criança, com uma senhora, e aí como que isso, você percebe a sua personalidade dessa interação, sabe? E eu acho que é só fazendo que você vai descobrir, e eu ainda não tive muitas oportunidades de estar com ela, sabe? Porque quando eu descobri um pouco essa palhaçaria foi no Tião, né? E eu sou o Tião do Tião da Tina. Então, eu vivi muito Tião. Eu tava dentro... Às vezes eu apresentava, sem brincadeira, às vezes eu apresentava e eu demorava para falar direito. Para falar como eu falo. Eu ficava falando como ele, assim. Que loucura. Porque você fica meio... E aí
o processo de criação de um personagem às vezes te toma, assim, não que seja uma incorporação, né? Nossa coordenadora fala assim, não existe ator incorporado. Eu não sei, assim, né? Mas não é que a gente incorpora, não. Mas a gente acredita muito naquilo. E eu isso acho, entra aqui, né? e eu acho que é uma... Se você acredita, as pessoas passam a acreditar também. Então, é uma forma de fazer esse mapeamento por dentro, de ver as coisas que você acredita enquanto artista, enquanto palhaço, enquanto personagem. E aí, ir colocando aquilo no seu repertório, porque quanto mais você sai, mais você guarda as coisas que você é, mais você entende o jeito que... É igual a vida real mesmo, assim. Sim. Só que é com uma máscara e que ele te torna grande, assim, sabe? A gente foi fazer um cortejo e a gente chegou lá, não tinha ninguém. E aí, tipo assim, quando você tá lá de palhaço, não tem como você não fazer nada. Você já tá trabalhando, né? Você já tá trabalhando. Então, é nessas pequenas interações que você entende um pouco como é que é o seu ser no mundo. Tanto ser artista quanto ser palhaço, assim, né? Mas eu ainda tenho pouco estudo, vou falar pra você, assim, ainda preciso de mais experiência, Tempo com ela, né? mais tempo com ela. Mas, com certeza, meus amigos, assim, que tiveram comigo, me ajudaram muito nessa criação, assim. Eu, Marina, Brian, Felipe e uma menina que não tá aqui no Mambembe, mas que é do mestrado, a Mel, a gente estava num processo de pesquisa de palhaçaria, então veio um pouco daí a minha palhaça também, né? Então é isso, se juntar com pessoas que fazem isso, trocar isso, né, ter a oportunidade de estar junto quando vai pra rua. Eu acho que é formas de conhecer cada vez mais, né? Mas ainda preciso de muito estudo, ainda tá uma palhaça adolescente, Ainda acredito. tá no útero ainda pra nascer, né? Eu acho que ela já nasceu, mas ela ainda tá aí Tá em formação. nos primeiros passos. Pré-adolescente? Tá aí. Tá, aí. ok. E aqui, qual que é o sentimento que vocês buscam trazer à tona nas pessoas quando vocês estão apresentando nas ruas? E como que é essa recepção para vocês? Nossa, eu acho que é difícil falar de um todo, porque os lugares, eles fazem parte do espetáculo, sabe? Então, quando a gente apresenta, por exemplo, no centro, tem uma coisa, né? Tem uma coisa ali, quem vai ver? Quem que vai estar presente? Mas eu acho que o que a gente busca é... Tem um autor que fala sobre teatro de rua, que ele fala sobre esse terceiro espaço, assim, e é como que apresentar na rua faz a gente ter um espaço diferente daquele do cotidiano. Então, tipo, é como se aquele espaço suspendesse, assim, né? Tipo, existem as ruas do mesmo jeito que elas estão. Existem as pessoas, as lojas do mesmo jeito que elas estão. Mas existe um lugar, um acontecimento que faz a gente suspender da realidade. Então, eu acho que quando a gente está lá apresentando, para mim é um suspiro de uma outra realidade, sabe? Então, a gente busca, sei lá, a gente busca tocar na pessoa que está passando, não tá pensando que ela pode ver teatro agora, sabe? Então, essas pessoas que a gente quer, óbvio que a gente chama as pessoas para verem a gente, mas, tipo assim, não tem coisa mais interessante do que você ver uma pessoa passando, aí ela olha e ela senta para assistir, sabe? E é uma coisa sobre esse espaço onde tudo pode, onde é uma coisa diferente da realidade, mas que não se saia da realidade, sabe? Eu não entro num teatro fechado e eu esqueço da realidade. Eu ainda estou no mundo.
Mas é um mundo possível de transformação, porque aquilo tá acontecendo na rua, sabe? Sim. Então, eu tô tentando, enquanto eu tô falando, lembrar do cara que falou isso. Porque eu Do autor que você falou? eu até usei ele no meu TCC, olha pra você ver como é que é. Isso, TCC? O meu TCC é um pouco sobre o Mambembe também. Mas, na verdade, é bem sobre o Mambembe. Porque não tinha como eu falar sobre meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso sem passar por ele, né? Uhum. Mas foi um processo de... o Tião da Tina, ele, como eu disse, ele foi apresentado em muitos lugares, né? E no Festival de Inverno Transborda, o FOP 2024-2025, a gente aprovou um edital com 7 ações. E aí, 7 ações. 3 delas foram cortejo. E as outras 4 eram a apresentação do Tião em diversos espaços. Um desses espaços foi a Escola Municipal Aide Antunes, lá em Cachoeira do Campo, que era uma escola que eu dava aula no processo de residência pedagógica, e que dentro do processo de estágio de residência, eu fiz um processo de mediação teatral. Mediação teatral é um processo que você faz com os espectadores de uma peça, para que quando eles entrem em contato com o espetáculo, eles já saberem um pouco sobre o que é. Então, isso faz com que... E aí, tem várias pessoas que falam assim, mas você vai dar spoiler do que o espetáculo. E não, a mediação não é sobre isso. É sobre, atividades que façam você estar dentro do universo do espetáculo antes de entrar, de participar, de participar da vivência com ele. E aí, quando isso acontece, isso provoca nos espectadores uma identificação já prévia. Porque tem muita essa teoria, assim, não essa teoria, mas eu já ouvi pessoas falando isso. Eu não vou assistir teatro porque eu não vou entender, sabe? E aí, às vezes, as pessoas precisam dessa segurança para eles terem apreço por que eles estão assistindo, né? Também vem um pouco dessa sociedade rápida que as pessoas não param para assistir as coisas. Uhum. E às vezes, quando a gente já tem uma bagagem, uma relação com aquilo que a gente vai assistir, a gente tem a tendência de prestar mais atenção, de dar mais valor àquilo, ou porque a gente já tem uma relação criada. Então não é uma coisa tipo, né? Eu vou aqui apresentar para você e aí você não sabe nada sobre o assunto. Então, e aí acontece. É muito mais fácil da pessoa rejeitar. Isso é uma coisa de formação de público, que é um pouco o que o Mambembe tenta fazer na sua história, assim, apresentando em lugares onde normalmente os teatros não estão, às vezes não estão, né, ou não chegam, e quando eu falo que o teatro não chega, é uma coisa verdadeira, mas eu não gosto de falar sobre levar a arte até aquele lugar, até porque todo lugar tem a sua forma de expressão, né? Mas aquele lugar é importante a gente estar preenchendo aquele lugar. E é importante não só para as pessoas que estão assistindo, mas para a gente que pode entrar em contato com aquelas pessoas, assim, daquele bairro. Então, a mobilização, a apresentação nesses bairros, a mediação teatral são formas do Mambembe, enquanto projeto de extensão, trocar com a comunidade. E é uma forma de formação de público, porque o público do teatro está cada vez mais escasso, né? Agora antes com a televisão, depois com o cinema. Não que são formas de competição de arte, mas são formas de dissipar também, né? O teatro foi ficando cada vez mais difícil, assim, né? As bilheterias são caras, às vezes. Então, você apresentar na rua, de graça, para uma pessoa,
é uma forma delas falarem assim, eu gosto do teatro, eu quero conhecer o teatro, assim. E aí é uma forma de novas pessoas sentirem interesse por essa área, entenderem potencialidades, às vezes até se identificarem com o teatro, né? Então, eu acho que o Mambembe proporciona essas formas também de formação de público, que é muito importante, tanto para a gente, quanto para as pessoas terem contato, assim, com o teatro, que é enriquecedor, sabe? É enriquecedor ver uma peça. E eu, às vezes, nem sei explicar como, mas você entender a sua presença, sabe? Naquele momento, eu acho que o teatro faz a gente se sentir presente. E apresentar na rua para os transeuntes, eu também é um pouco entender essa presença, é um pouco querer fazer que as pessoas se sintam presentes naquele lugar onde às vezes a gente nem percebe mais de tanto que a gente passa. A rua é um lugar onde que a gente passa todos os dias. É tipo a palavra, sabe? A palavra a gente usa todos os dias para todas as coisas, a gente às vezes não dá nem valor. E aí quando você junta a cidade, que é o lugar onde a gente está todos os dias, para a gente olhar e dar valor à palavra, que é uma narrativa, é como se a gente suspendesse esse tempo e fizesse a gente se sentir presente, pelo menos em um minuto do dia caótico, sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente tenta atingir, assim. Que lindo. Lindo, lindo mesmo, lindo mesmo. Não, lindo. Enfim, já encaminhando mais pro final, eu queria perguntar, juro, queria perguntar pra você sobre os próximos passos do coletivo. E o que é o coletivo pra você, se você pudesse falar um pouco pra gente. Uma palavra, assim, uma frase. Então, os próximos passos do coletivo tá sendo essa de levantamento do Saramago aí, grandíssimo, porque é um livro complicado, é uma história meio densa, e a gente tem que entender como que a gente vai fazer isso sendo Mambembe ainda, que é um pouco da bobeira, um pouco da seriedade, a poesia e a bobice juntas. Mas aí estamos aí também com pessoas novas, então novas colaborações. A gente também trabalha muito com cortejo, então talvez aí a gente se vê pelas ruas. E esse final de ano tá rolando demais, né? Sempre Tá. rola muito mais no final do ano, cortejos. Sim. Agora não só pelo Mambembe, mas né, por outros coletivos, como o coletivo, como a Sião dos Outros, que eu falei aqui. E acho que para mim, em uma palavra, resumir o coletivo, eu acho que é sobre troca, assim. Eu acho que troca resume bem, porque é um pouco sobre reciprocidade, sobre sinceridade, sobre vulnerabilidade. E para você ter uma troca verdadeira com alguém, você precisa de tudo isso, né? Então, você precisa ser sincero. Então, se trabalhar em coletivo é você falar assim, olha, desculpa, não gostei do jeito que você falou agora. Ou eu não me sinto confortável em fazer essa cena. Ou eu não quero falar sobre isso. É sobre você se sentir vulnerável para você se abrir e deixar entrar o que as pessoas forem falando ou aceitar críticas. E eu acho que e reciprocidade, porque todos precisam colaborar para que aquilo aconteça, assim, sabe? A gente está no trupe, foi um trabalho de todos nós, assim, né? Então, desde da gente comprar tecido para fazer os figurinos, até a gente fazer o vídeo, até a gente apresentar, entrar em contato com o transporte, saber se a gente vai conseguir um transporte da UFOP ou não, e aí todas as pessoas trabalhando juntas para aquilo acontecesse, então, e para que aquilo acontecesse. Então eu acho que o coletivo é feito de trocas, assim. O coletivo
principalmente Mambembe, eu tenho que poder dar a minha ideia, eu tenho que poder saber receber a ideia do outro. Então, todos esses trabalhos a gente entende um pouco sobre como são essas trocas, né? Então, tanto quando já tem uma dramaturgia praticamente pronta, como a do Tião, quando eu entrei, ela já estava praticamente pronta. Se não toda pronta, eu acho que talvez com as pessoas que entraram mudaram poucas coisas, porque foram surgindo coisas em ensaio que foram consideradas importantes de entrada na dramaturgia. Quanto no dia que tentamos ser chuva, que é uma dramaturgia coletiva, né? Então, foi escrita por mim, por Malu, por Marina, por Natália Correia, Cauê. Então, todo mundo teve uma pitadinha ali, né? Felipe. E aí, tanto Intermitências da Morte, que também é um novo jeito de entender como que a gente vai criar esse espetáculo. E todos esses espaços, com todas as pessoas, todas diferentes, com formações antigas ou novas, desde 2003 até 2025, eu acho que o Mambembe, ele é feito de trocas, assim, né? Então, a gente troca com pessoas que a gente nem conheceu de Mambembes antigos, que assistem a gente, ou aqui a gente tem contato com livros e dissertações e artigos que outras pessoas escreveram sobre o Mambembe. Então é sobre deixar um pouco de você e saber aproveitar o que ele traz pra gente, né? É isso, então, né? É sobre isso. Algum recado especial pros fãs? Fãs. Pros Eu fãs acho do que Mambembe, você. só ficar de olho aí no grupo. A gente tem o Instagram, @Mambembe Teatro de Rua. E também apoiar as artes, irem nos nossos espetáculos. A gente vai cada vez divulgar mais. Agora a gente está nesse processo, né, de pré-criação, então não tem nada muito pronto, mas a gente sempre tá fazendo coisa. Então a gente está na Mostra de Profissões da UFOP, está na Abrace, tudo que é coisa a gente está indo. E eu acho que é só fica ligado, maio aí tem estreia, Intermitências da Morte. Não sei como vai ser ainda, mas acho que vai ser bem divertido. Então eu acho que é só isso. Eu tenho Instagram também, vou divulgar o meu trabalho. Sleep in the Garden. E aí, quem tiver aí interessado em trabalhos de artes, a gente está fazendo, né? Porque estamos precisando pagar isso. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Mas, enfim, muito obrigada. Foi uma delícia. Eu que agradeço. Foi ótimo conversar com você. Maravilhoso. De verdade. Obrigada por ter vindo. O estúdio, na redação, amamos te ter aqui. E também muito obrigada a você que assistiu essa entrevista maravilhosa até aqui. Lembrando que os cortes dessa entrevista vão sair no nosso Instagram, @AgênciaPrimaz. E a entrevista também vai sair na íntegra no nosso canal no YouTube. Então é isso. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a você, gente. E até a próxima.